A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Nós queremos dar continuidade à nossa conversa sobre a parábola do filho pródigo. Hoje, nesse Dia dos Pais, nós queremos olhar para esta parábola que trata da vida de um pai e dois filhos. E queremos olhar para mais um aspecto que ali nos é apresentado. E é um aspecto que tem a ver com a preocupação da maioria dos pais, que é deixar algo para os seus filhos, deixar uma herança. Muitos pais têm essa preocupação, e está tudo bem, não há nada de errado nisso. Mas antes de nós entrarmos no texto bíblico, eu quero trazer para vocês algumas informações. Informação da revista Veja, do dia 8 de maio de 2026. Diz assim o título da matéria: em 2025, os brasileiros receberam em média R$ 3.367 por mês, considerando todas as fontes de renda, salários, aluguéis, aposentadorias e programas sociais. Essa é a média do que ganha um brasileiro trabalhador. E é engraçado que, lendo a matéria toda, economistas falando da importância de um dado como esse, porque ele mede o poder de compra ou não compra de uma família brasileira. Lendo a matéria, eu fiquei pensando, Timothy Keller, aquele pastor lá de Nova York, falecido há poucos dias atrás. O Timothy Keller, ele tem razão quando ele escreve no livro Deuses Falsos, que um dos deuses do nosso tempo é a busca por dinheiro. Um dos deuses da atualidade é o dinheiro. E a matéria fazia comparações ainda entre o poder de compra de um brasileiro e de povos da Europa. Chega a ser engraçado até um comparativo como esse. É óbvio que o custo de vida na Europa é muito mais caro, nos Estados Unidos também, em alguns lugares, por conta de calefação e outras coisas mais que precisa para deixar a casa habitável, senão todos ficariam congelados. Mas engraçado como o ser humano tem essa necessidade de sentir que tem poder de compra. Timothy Keller tem razão no seu livro quando ele fala que o dinheiro é o que move o mundo. E é engraçado a gente ver como pessoas de bem, de boa educação, que receberam do seu pai e da sua mãe princípios e valores para a sua vida, se corrompem por causa do dinheiro. Olha os escândalos da Petrobras, Lava Jato, o GAECO de vez em quando batendo até aqui em Rio do Sul. Por quê? Porque eles querem passear em Rio do Sul? Não. Porque em todos os lugares, pessoas se corrompem por causa de dinheiro. É um Deus. E aqui nessa parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, mas que no título desta série de mensagens eu chamo como a parábola dos três perdidos, aqui o dinheiro também rola, e rola grosso, e move uma família inteira. E eu quero ler então com vocês Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 20, que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos.
Embora quisesse saciar a sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho mais novo pede a herança para o pai. Isso era um absurdo. Isso era meio que um deboche. Isso era envergonhar publicamente o nome do pai, porque filho mais novo não tinha direito à herança. Ele poderia receber algo se o pai, por bondade, quisesse dar algo da herança para ele. Quem tinha direito à herança era o filho mais velho. E quando algum filho pedia para o seu pai a herança antecipada, com isso ele estava meio que comunicando: para mim, meu pai morreu, porque o filho só poderia pegar a herança quando o pai partisse. E ele recebe então a herança, e vimos na semana passada que o pai nem questiona, o pai nem fala nada, o pai simplesmente fica quieto e ele dá a herança. E esse filho sai pelo mundo e desperdiça tudo que ele tem, dizendo o texto bíblico que ele viveu de forma desregrada. Aqui vem a primeira lição. Dinheiro requer disciplina. Muitas vezes não é o tanto que tu ganha, é como tu gasta que tu ganha. Pessoas podem ganhar rios de dinheiro e mesmo assim não ter nada. E pessoas talvez ganhem bem pouco, mas fazem verdadeiros milagres com o que ganham. É óbvio que isso fica mais fácil para quem ganha um salário melhor. Mas não é muitas vezes o que tu ganha, é como tu gasta. E aqui diz o texto que ele viveu de forma desregrada. Ele desperdiçou tudo o que ele tinha. Quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que mais tarde o irmão mais velho chega e acusa ele de ter gasto com prostituição por aí. Ou seja, torrou dinheiro. E o que acontece com esse rapaz é que ele termina numa granja, cuidando de porcos. E isso para os israelitas era o ápice da humilhação. Ninguém que fosse digno iria se sujeitar a cuidar de porcos, porque para os israelitas o porco é um animal maldito, que torna aquele que cuida dele alguém impuro. Toda vez que eu como torresmo eu lembro disso. Mas que bom que eu sou brasileiro, que come torresmo e não tem problema em se sentir impuro por estar comendo torresmo. Eu me sinto talvez mais pesado depois, mas aí é uma outra conversa, né? Mas os israelitas não chegavam, não tocavam, não tratavam, não criavam, não comiam de jeito nenhum porco. E esse rapaz termina lá, numa granja. Ele está humilhado, imundo, desprezado e perdeu inclusive a dignidade de ser humano. Só que tem um detalhe até aqui que a gente não conversou ainda. O fato de que a herança foi o motivo de arrebentar a família. A herança arrebentou essa família. Porque até então, bem ou mal, eles viviam juntos. Até então, bem ou mal, eles eram uma família. Era um pai e 2 filhos. Para quem lembra da pregação do domingo passado, talvez diga, mas era uma família que não tinha assim uma relação de afeto, não tinha uma proximidade emocional, eram pessoas que viviam distantes uma da outra, que talvez só dividiam o mesmo telhado. É fato, é verdade. E pastor, não sei do que tu está falando. Vai lá no YouTube da comunidade e assiste a pregação do domingo passado. Deixa eu me gavar, vale a pena. Vale a pena. É uma boa palavra. Apesar de eles viverem essa relação disfuncional, mas ainda assim era uma família. Mas a herança
rachou, dividiu a família. E eu imagino, a gente está lidando com uma parábola, ou seja, uma história que Jesus inventou para ensinar alguma coisa. Mas eu imagino que na vida real, o filho que ficou disse: está vendo, pai? Está vendo? Esse é o bonzão. Ainda bem que ele foi. O dinheiro arrebentou esta família. E isso é algo que o dinheiro continua fazendo nos dias de hoje. Heranças continuam arrebentando famílias. Heranças continuam dividindo irmãos. Heranças continuam gerando briga e confusão. Essa herança partiu essa família. E isso acontece também nos dias de hoje. Relacionamentos se acabam porque há a suspeita de que um foi beneficiado. Deixa eu te dizer um negócio. Sempre que uma família divide a herança, é inevitável que alguém fique com um pedaço de barranco. Não tem como. Porque é impossível que seja dividido absolutamente igual. Nós estamos nessa função agora na nossa família lá, com meu pai e minha mãe lá em Taió, e não tem, alguém tem que ceder um pouquinho, porque senão não vai. O problema é que quando o Deus de alguém é o dinheiro, 1 centavo conta. O problema é que daí eu prefiro gastar 10 mil com advogado, mas não dá 1.000 para esse cara. E é assim que funciona. Dinheiro, herança, continuam arrebentando famílias. E essa herança aqui, ela revela algumas coisas muito tristes. Primeiro, um pai que não se impõe. Um pai que diz: espera aí, gente, vamos sentar, vamos conversar, o que está acontecendo aqui? Eu estou vivo. Não, deixa aí. Essa herança revela que pessoas são capazes de virar as costas para os seus pais e suas mães por conta de algo que é absolutamente secundário. Ah, pastor, secundário porque não é contigo. Gente, normalmente a herança é algo que outro suou para ganhar. Normalmente a herança é algo que alguém outro trabalhou duro para que tu receba. Que seja um terreno, um carro, um caminhão, uma empresa. Tu está entrando nessa conversa. Tu está recebendo o suor do outro. E o bom senso diz que isso não é motivo para brigar. Ah, mas é o queridinho do pai. Pronto, começou. Também hoje, queridos, dinheiro gera muitas dores e tristezas. Gera briga por herança, já mencionei, e gera endividamento fácil e gastança desgovernada, absolutamente gastar. Olha um dado interessante do Infomoney, essa revista eletrônica que aborda o assunto dinheiro, do dia 31 de julho de 2006. Abre aspas. Entre 2023 e 2026, as apostas online já drenaram, pasmem, 143,8 bilhões de reais dos brasileiros. 143,8 bilhões de reais dos brasileiros. Dinheiro que deixou de circular no comércio, na indústria, dinheiro que deixou de ser investido para o bem-estar da família, dos filhos, por apostas online. A gente não tem noção do índice de endividamento das pessoas, porque dinheiro dá sensação de poder. Aposta 100, ganha 20, opa, ganhei, vamos lá, mais um pouco.
Gente, nunca foi tão fácil gastar. Nunca foi tão fácil a gente se endividar. Porque o dinheiro dá a falsa sensação de poder. Eu imagino esse filho saindo de casa com o dinheiro no bolso, com a parte da escritura do terreno do pai, saindo de casa todo orgulhoso, dizendo assim: esse velho que fique lá com o resto do meu irmão, eu vou viver minha vida. Viveu. E foi logo. Se endividou. E sabe, quando eu olho para essas informações e eu vejo tanto dinheiro indo para o ralo, 143,8 bilhões de reais gastos em apostas online, fora jogo do bicho e outras coisas que a gente sabe que circula por aí, eu fico pensando em quantos futuros de crianças e adolescentes comprometidos por conta desse gasto. Porque quando a gente gasta irresponsavelmente, quando a gente torra dinheiro irresponsavelmente, quando a gente queima a herança que recebeu, a gente, na verdade, está brincando com o suor de quem nos antecedeu, mas a gente está comprometendo o futuro do outro, do que está vindo aí. Quantas são as histórias de pessoas que hoje talvez amargam uma vida difícil porque no passado tiveram um pai e uma mãe que não gastaram ou não investiram ou não usaram com responsabilidade o que tinham. Quantos hoje talvez estão pagando aluguel, sendo que no passado tinham terras. Quantos talvez não puderam estudar porque o pai, ao invés de trabalhar para sustentar a sua família, estava bebendo e gastando o que não tinha. Tu está entendendo? Sempre quando a gente lida com o assunto dinheiro, a gente não está lidando com a nossa vida, a gente está lidando com o passado e com o futuro. Porque assim, é muito bom a gente ganhar alguma coisa. Só que quando a gente ganha alguma coisa, a gente precisa pensar que essa alguma coisa tem que ser muito bem usada. Eu tenho um princípio de vida para mim. Dinheiro de imóvel precisa virar imóvel. Do contrário, vira fumaça. E quantas são as pessoas que ganham a sua herança, ganham lá alguma coisa do pai e da mãe, vendem, vamos na Hotelite, vamos na Unidas, vamos na BID, a onda agora é andar de elétrico, vamos na BID. É o pior negócio que alguém pode fazer. E eu digo isso na maior da cara de pau. Se tu transformou imóvel em automóvel, tu acabou de jogar a tua herança fora. Porque se tu der uma voltinha na quadra, voltar lá e oferecer aquele carro na Hotelite, eles vão dizer: senta aí. Vamos lá, 20% de desvalorização. Tu está entendendo? É o mercado, é o comércio, é o mundo. Por isso, queridos, a gente precisa sempre prestar atenção para que o dinheiro não se torne um Deus, mas para que a gente entenda também que Deus nos dá ele para que seja usado com responsabilidade. Não há problema nenhum em deixar uma herança, não há problema nenhum em deixar algo material, mas a gente precisa entender que, muito além do material, a gente precisa deixar princípios. O princípio, por exemplo, de que a gente não pode gastar mais do que ganha. O princípio de que a gente precisa economizar, onde possível. O princípio de usar bem o que a gente tem. Claro que se a sola do sapato furou e o teu dedão já está para fora, deu, né? Está na hora de comprar um novo, né? Cueca também não se remenda, gente, pelo amor de Deus, né? Se troca. Calcinha na mesma pegada, por favor. Mas usar bem as coisas que a gente tem.
Além de herança, a gente precisa deixar princípios que têm a ver com dinheiro. Um desses princípios é a gratidão. Porque eu estava pensando aqui, o oposto da ingratidão, o oposto da gratidão muitas vezes é visto como a ingratidão. Mas eu diria que no mundo financeiro, no mundo espiritual, o contrário da ingratidão, sabe qual é? Ganância. Eu sei que no português isso foge completamente à lógica. Mas quando eu não sou grato pelo que eu tenho, eu sempre vejo que eu ainda não tenho e eu quero mais. Gratidão faz com que a gente lide diferente com o que a gente tem. Gratidão faz a gente olhar para as nossas finanças, não com conformismo, ganho um salário mínimo e nunca vou pedir aumento para o meu chefe, nunca vou fazer um curso de especialização para tentar subir de posto na empresa. Não estou falando disso. Isso é conformismo, isso é pecado, inclusive. Mas eu estou falando de gratidão. Olha de onde eu vim, olha de onde a nossa família veio, olha a situação dos nossos avós e olha onde nós estamos. O suor deles abençoou a minha vida. Eu lembro de histórias que se conta da nossa família por parte de mãe. Era uma família muito numerosa, muito grande, e uma família que viveu assim horrores para sobreviver e conseguir comprar seus terrenos que hoje estão aí à nossa disposição. De dizer assim, a criança, o bebê ganhava a banana e os irmãos raspavam a casca, a parte branca da casca, para passar no pão e comer. Olha da onde nós viemos. Hoje, se a banana não está muito bonita, os mais pequenos dizem assim, eu não quero essa aí, me dá outra. Queridos, quando a gente entende que mais importante que dinheiro são princípios, um dos princípios que a gente vai aprender é a gratidão. Porque os antigos nos deixaram numa situação melhor do que nós estamos. Só que se nós não abrirmos o olho, os mais novos vão estar numa situação tão parecida quanto os nossos antepassados, por absoluta incompetência e má administração. E aí a gente pergunta, mas por que o dinheiro é um assunto tão problemático na vida do ser humano? Por que o ser humano tem tanta dificuldade em lidar com dinheiro? A resposta é muito simples. Quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente vê que lá em Gênesis 3, quando o ser humano se afastou de Deus, ele perdeu completamente o controle da sua vida, inclusive financeiro. A consequência da gente lidar mal com o dinheiro, a consequência da gente lidar mal com o dinheiro, e lidar mal com o dinheiro é gastar demais ou ser muito muquirana, muito ganancioso, sempre mais, ninguém pode usufruir daquele dinheiro. A razão disso é que Gênesis 3 explica tudo. Quando o ser humano se afastou de Deus, ele perdeu o equilíbrio sobre a sua vida. E aí, ele chega ao cúmulo de deixar o carro na garagem em dia de chuva e ir trabalhar a pé para não ter o gasto de lavar o carro depois. Eu não estou inventando história. Tem alguém que eu conheço que é assim. Que absurdo. Que absurdo. O carro está aí para usar. Claro que também não precisa deixar ele ser um chiqueirão, né? Mas assim, dia de chuva, cara, tu vai a pé para o trabalho? Não, né? E o carro sequinho na garagem? Quem é que é Deus de quem aí? Quem é que é escravo de quem? Então, queridos, nós perdemos
a condição de lidar com o assunto dinheiro lá em Gênesis 3, quando o ser humano foi expulso da presença de Deus por virar as costas para Deus. E por isso, se nós quisermos ter uma vida financeira saudável, nós precisamos voltar para esse Deus e pedir ajuda. Tem um monte de curso que nos ensina como melhor gastar o nosso dinheiro, tem um monte de programa de computador, de aplicativo que nos ajuda, e isso tudo vale. Está tudo certo. É indicado, inclusive, que a família faça uma planilha de gastos. Nós temos o nosso caderninho lá, sabe aquele caderninho caixa que a gente compra em papelaria? Muito simples, dia tal X, a gente só anota os gastos, né? Aí quando a gente soma o que vai em mercado, a gente quase cai duro. Mas é uma forma de controle. Está tudo bem. Mas a gente precisa dar um passo para trás. Quando o assunto é dinheiro, a gente precisa conversar com aquele que é o dono da prata e do ouro. Nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos diz que tudo é dele e está ao nosso dispor como mordomos que cuidam daquilo que é dele. Por isso, queridos, se nós quisermos ter uma vida financeira saudável, além de aprender a administrar na matemática, que se eu tenho um, só posso gastar um, nós precisamos também aprender com o nosso Deus Todo-Poderoso generosidade, gratidão. Eu confesso para vocês que de vez em quando eu vejo as postagens de alguns assim viajando pelo mundo, me dá uma inveja maldita. Porque assim eu consigo ir para a praia e olhe lá. Essa semana ainda, um casal conhecido nosso estava em Portugal, de sunga, tomando banho de mar, nós passando frio na umidade aqui. Ok, que bom que eles podem. Naquela hora eu tive que dizer, Senhor, o meu coração está sendo infectado pela maldita inveja. A história deles não é a mesma história da minha, não é a mesma história que a minha. A gente precisa aprender a colocar também o assunto finanças na presença de Deus. Sabe por quê? Porque é um assunto espiritual. Não é um assunto humano. Não é um assunto que tem a ver apenas com o gerenciamento das coisas que a gente ganha. Dinheiro é um assunto da alma. Por quê? Porque a alma fica aprisionada ao dinheiro. Tem gente que nada na grana e não é capaz de gastar dinheiro com a sua própria saúde. A coisa mais absurda que eu vi uma vez foi uma pessoa com um Mustang sem placa e não tinha um dente na boca. E aí eu disse assim, tem alguma coisa muito errada. Cara, anda de Gol, de Fusca, de Brasília, a pé, mas tem um sorriso. São valores e princípios. Por isso, gente, dinheiro é assunto da alma, dinheiro é assunto de Deus. E muitas vezes a gente esquece disso. E quando a gente esquece disso, a gente gasta do jeito que a gente acha prudente, a gente faz do jeito que a gente acha, e a gente com isso muitas vezes compromete o futuro da família. Ah, mas eu quero deixar uma boa herança para os filhos. Ótimo, que bom. Mas também deixa memórias. Usa esse dinheiro que está lá guardado para fazer um passeio. Vai no Beto Carreiro, sai de lá todo amarelo de medo daquela montanha russa. Vai lá sentir a adrenalina daquele show da Hot Wheels. Nossa, os homens, o pelo chega a arrepiar, cara. Eu nunca comi um sanduíche com tanto prazer que nem naquela borracha do Beto Carreiro.
Sabe, aquela parte de vidro, para quem já foi lá, sabe do que eu estou falando, aquela parte de vidro, onde tem a lanchonete da Hot Wheels ali, né? Aqueles pneus, aquela fuligem toda chegando, aquela adrenalina daqueles... Gente, isso não tem dinheiro que pague. E o Pedro falou para o Beto Carreiro, ele, Hot Wheels, Hot Wheels, Hot Wheels. Memórias. Foi o dinheiro mais bem investido. A tua esposa quer ir para Paris, leva ela para Paris, cara. Mas eu tenho medo de avião. Vai de navio, faz um cruzeiro. Tenho medo de navio, então tá tudo perdido para ti. Aí não sei o que fazer. Vai de ônibus, vai para Bonito, no Mato Grosso. Vai para Salvador, vai de ônibus então, mas vai. Por quê? Porque a herança da memória ninguém tira. Sabe, dinheiro é um assunto da alma. E dinheiro é um assunto que tem a ver com alegrias ou tristezas de uma família. Quando alguém é muito pão duro, ele gera tristeza. Porque não dá, não pode, tem que poupar para quê? É óbvio que tem que poupar um pouco, mas... E a memória de tomar um sorvete com o filho? E a memória de fazer um passeio, só tu e ele? Isso não tem preço. Dinheiro é um assunto da alma, porque tem a ver com gratidão. E a pessoa que sabe ser grata pelo que tem, é generosa também com Deus. Ai, pastor, agora tu chegou no ponto. Eu cheguei, eu ia chegar. Eu preciso te dizer, a pessoa que tem uma vida, que entendeu que dinheiro é um assunto da alma, que dinheiro é um assunto espiritual, que dinheiro é um assunto onde Deus quer dar conselho. Primeiro que ele vai na Bíblia procurar como viver melhor a vida financeira. E, em segundo lugar, ele vai aprender a ser generoso, ser grato. E ele vai aprender a ser generoso e vai ver o trabalho como uma bênção e vai aprender também que a gente pode usar esse dinheiro e deve usar esse dinheiro para abençoar vidas. Primeira coisa que a gente diz é vagabundo. Mas existe uma história por trás. Muitas vezes a pessoa precisa ser ajudada. Eu sou absolutamente contra assistencialismo. Eu acho que a gente tem que dar o primeiro peixe e depois ensinar a pescar. Mas tu não pode ensinar alguém que está com fome a pescar. Ele não vai conseguir. Ele precisa receber o peixe. Até porque a Bíblia diz, e isso eu acho muito, muito cruel, quem não quiser trabalhar, que não coma. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Está lá, pode conferir. Não quer trabalhar? Então não come. Dá para viver sem comer? Não, então trabalhe. Simples assim. Mas além de entender que o trabalho é uma bênção, a pessoa que entendeu também que dinheiro é um assunto espiritual, ela vai entender também que a gente pode ajudar e a gente precisa lembrar de Deus, porque afinal de contas, se a gente pode trabalhar, se a gente tem uma casa, se a gente tem saúde, a gente precisa entender que isso nos é dado por Deus. E a Bíblia tem um critério para isso. A Bíblia tem uma orientação muito clara. 10% do que tu ganha. É um bolo, divide em 10 fatias, uma não é tua. O detalhe é que a gente come primeiro de Deus, às vezes, né? Lá em casa a gente aprendeu um outro princípio espiritual. E que a gente tenta viver assim, com muita seriedade. Recebeu, logo separa o que é de Deus. Que senão Deus fica chupando o dedo. Às vezes a gente é muito muquirana para Deus. E a gente come o pedaço do bolo que é dele. Ah, pastor, mas isso é uma lei. Não é uma lei. É uma orientação. Orientação.
Tem meses que eu posso dar mais que 10%. Tem meses que eu não posso dar 10%. E está tudo bem. Mas a questão é a maneira como eu olho para esse dinheiro que não é meu, que é de Deus. Se eu olho assim, pega esse negócio. Isso é maldito. Isso é maldito. Agora, se eu pego e digo, olha, Deus, eu queria muito mais, mas é o que dá. Pô, Deus fica feliz. Tu já recebeu um presente que tu percebeu que a pessoa te deu meio que porque tinha que dar? Pode ser um baita presente, mas esse sentimento por trás desse presente, ele é ruim, não é? Tu percebeu? A fulana veio só porque meio que foi obrigada a vir. Agora, quando alguém chega para ti, meio com vergonha, e diz, ó, eu trouxe só uma lembrancinha, porque é o que deu. O que transmite isso? Amor, alegria, coração. Com Deus é a mesma coisa. Deus deseja de nós gratidão. Gratidão. E o pior de tudo é que quem às vezes está meio azedo com o fato de que é convidado a ofertar na igreja, a doar na igreja, é achar que esse dinheiro vai todo para o bolso do pastor. Ah, quisera eu que tudo que entra no Pix da comunidade fosse para o meu bolso. Eu também estaria em Portugal de sunga tomando banho nessa hora. Gente, não é pagar pastor, é o reino de Deus. É o reino de Deus. Queridos, com muita franqueza eu falo desse assunto com vocês, porque dinheiro é assunto da alma. Dinheiro é assunto de Deus. Dinheiro não é somente para botar no bolso e viver. Dinheiro é uma forma de viver a fé, a espiritualidade. E muitas vezes a gente se dá mal, e com isso eu encerro. A gente se dá mal, sabe por quê? Porque a gente não pergunta para Deus o que Ele gostaria que a gente fizesse. Uma pessoa uma vez me contou, pastor, eu saí de casa para comprar ração para o cachorro e voltei com um carro novo. Tu já pensou um negócio desse? Como é o nome disso? Impulsividade. Pergunta para Deus, Deus, está na hora de trocar o carro? Senhor, se está na hora de trocar o carro, então que apareça um bom negócio. Deus, tem aquele terreno lá, a gente não está ocupando ele, mas que a gente possa fazer um bom negócio. Ajuda-nos a vender esse terreno. Ai, pastor, é isso, viver com Jesus é isso. É não tomar decisões por conta própria, mas é ter a paz de Deus no que diz respeito a dinheiro. A gente não está ocupando aquele terreno, vamos colocar à venda, sim, Senhor, que possa aparecer um bom negócio, que seja bom para quem compra e bom para nós. Inimigo do dinheiro é a impulsividade. Inimigo do dinheiro é achar que ele é meu. Não, ele é de Deus que me dá. Por isso, queridos, e com isso eu encerro, quando a gente lida com o assunto dinheiro, a gente precisa olhar para essa parábola e aprender algumas lições. Dinheiro racha a família. Cuidado. Cuidado. Dinheiro divide pessoas. Cuidado. Dinheiro usado com irresponsabilidade gera dor e sofrimento. Na semana que vem nós vamos ver quando esse filho volta para a casa do pai. A expectativa é que tivesse uma conversa de pé de orelha, mas não é. Mas quando a gente é irresponsável, a gente fere quem nos deu e a gente fere quem vem depois.
Por isso o assunto dinheiro é da alma, é da fé, e precisa estar embebido pela presença de Cristo Jesus. Que a gente possa levar isso como uma lição para essa semana de Dia dos Pais, e que a gente possa entender também que se é um assunto da fé, então é um assunto da família. A esposa não deveria saber onde o marido gasta o dinheiro, e o marido não deveria ficar sabendo depois onde a esposa gastou o dinheiro. É assunto da família. Esse é assunto para uma outra conversa um dia desses. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos melhor a nossa vida em família e viver melhor as nossas relações com o dinheiro. Amém.